eu não acredito em Deus. E, sinceramente, isso nunca foi um problema para mim, até porque, no meu mundo, as pessoas que realmente importam sabem quem eu sou, e me aceitam assim. Mas se tem alguém que mudou completamente a forma como eu vejo muitas coisas, esse alguém é o meu melhor amigo, um homem muçulmano. A gente se conheceu por acaso. Trabalho, vida corrida, aquelas coisas. Mas desde o início, tinha algo diferente na forma como ele tratava as pessoas. Ele não falava muito sobre religião no começo. Ele simplesmente vivia. Com o tempo, fui entendendo mais sobre a fé dele. E o curioso é que, ele nunca tentou me converter. Nunca. Ele respeita o fato de eu não acreditar. E, mais do que isso, ele nunca me fez sentir inferior por causa disso. Isso, para mim, diz muito mais do que qualquer discurso. A gente conversa sobre tudo. Sobre vida, trabalho, futuro, e, às vezes, sobre fé também. Ele me explica o que acredita, eu explico o que penso, e a gente ri, debate, discorda, mas sempre com respeito. Sem imposição, sem julgamento. E isso construiu algo raro entre nós, confiança de verdade. Mas não é só sobre conversas profundas. Eu gosto das coisas simples também. A gente já passou por vários momentos juntos, encontros, refeições, viagens. E eu aprendi a gostar muito da mistura de culturas. Ele me apresentou comidas que eu nunca tinha experimentado antes. Eu já participei de refeições com outros amigos muçulmanos e cristãos também, cada um trazendo um pouco da sua cultura, da sua forma de viver. E eu, no meio disso tudo, observando, provando, ouvindo histórias. Tem algo muito bonito em ver pessoas diferentes compartilhando a mesma mesa. Porque ali, ninguém precisa provar nada. Todo mundo só é, e isso inclui o meu amigo. Ele é disciplinado, respeitoso, calmo. Mantém a fé dele com firmeza, mesmo vivendo em um mundo que muitas vezes vai na direção oposta. E eu admiro isso, não porque eu quero ser como ele, mas porque eu entendo que aquilo tem valor para ele. E respeito isso profundamente. Já me perguntaram se eu me converteria. E a resposta é sempre a mesma: não. Mas isso nunca me impediu de conviver bem com quem acredita. Na verdade, fez o contrário. Me ensinou a ser uma pessoa melhor no convívio, mais aberta, mais consciente. Porque eu percebi que não preciso concordar com alguém para respeitar alguém. E, no fim das contas, talvez a nossa amizade seja exatamente isso: dois caminhos diferentes, caminhando lado a lado, sem tentar mudar o destino um do outro. A atualização. Com o tempo, nossa amizade só ficou mais forte. A gente continuou convivendo, compartilhando momentos simples, e também aqueles momentos mais sérios, onde a vida pesa e a gente precisa de alguém para ouvir. E ele sempre esteve lá. O meu amigo muçulmano nunca mudou quem ele é, mas, ao mesmo tempo, ele me ensinou muita coisa sem sequer tentar. Eu comecei a observar melhor a forma como ele organiza a vida dele, os horários de oração, o cuidado com as palavras, a disciplina nas pequenas coisas, e o respeito com todos ao redor. E isso, de alguma forma, acabou me influenciando. Não na fé, porque eu continuo sendo ateu, mas na forma de viver. Passei a valorizar mais a organização, o autocontrole, o respeito no dia a dia. E ele também dizia que aprendeu coisas comigo. Sobre questionar mais. Sobre olhar as coisas por outros ângulos. Sobre não ter medo de fazer perguntas. A gente acabou criando uma troca muito equilibrada, sem um tentar mudar o outro. Outro ponto importante foi a convivência com a família dele e outros amigos. Com o tempo, passei a participar de alguns encontros onde havia pessoas cristãs e muçulmanas juntas. E aquilo sempre me chamou a atenção. A forma como eles rezam, cada um no seu momento, no seu jeito. A forma como respeitam o espaço do outro. E, principalmente, como conseguem compartilhar momentos juntos sem que a fé seja um obstáculo. E, claro, a comida. Eu aprendi a gostar ainda mais dessas reuniões por causa disso. Cada prato tinha uma história, um significado, e eu me via ali, experimentando tudo, ouvindo, rindo, participando. Sem precisar acreditar, mas fazendo parte. E talvez o mais importante de tudo é que eu deixei de ver religião como um problema ou distância. Hoje eu vejo como algo que faz parte da identidade das pessoas.
E, no caso do meu melhor amigo, é uma parte importante de quem ele é. E eu respeito isso. Porque a amizade não precisa de concordância total. Ela precisa de respeito, presença e verdade. E nisso, a nossa continua firme. Ele segue na fé dele. Eu sigo sem ela. Mas, no meio disso tudo, a gente segue junto. Atualização 2. Com o passar dos anos, a nossa amizade não só permaneceu, ela amadureceu. A gente já não é mais aquele tipo de amizade que só fala de coisas leves o tempo todo. A vida trouxe desafios, responsabilidades, momentos difíceis, e também crescimento. E foi justamente nos momentos mais difíceis que eu percebi o quanto o meu amigo muçulmano é firme no que acredita. Quando ele passa por problemas, eu vejo nele uma calma que, para mim, sempre foi difícil de entender. Ele se afasta um pouco, faz as orações dele, reflete, e volta com uma postura diferente. Não é que os problemas desaparecem, mas a forma como ele lida, muda. E, mesmo eu não acreditando como ele, isso me chamou a atenção. Não como algo que eu precise seguir, mas como algo que eu posso respeitar e até aprender sobre disciplina emocional, autocontrole e responsabilidade. Ao mesmo tempo, ele também me ouviu em momentos em que eu precisei questionar tudo. Já tivemos conversas longas, sinceras, onde falamos sobre existência, propósito, sentido da vida, cada um partindo da sua visão. E o mais importante, ninguém tentou ganhar a conversa. A gente só conversou. Outro ponto que ficou ainda mais forte com o tempo foi o respeito entre nós em momentos sensíveis. Por exemplo, quando chega o período de jejum dele, eu sempre tento entender e respeitar. Não faço piadas, não minimizo, não trato como algo estranho. E ele, por sua vez, nunca tentou me impor nada. Esse equilíbrio é o que mantém tudo saudável. E não posso deixar de falar, a parte cultural continua sendo uma das coisas que mais gosto. A gente já participou de encontros onde as diferenças eram claras, mas nunca foram barreiras. Pelo contrário, eram o que tornava tudo mais rico. Conversas com pessoas de diferentes crenças, diferentes hábitos, diferentes formas de ver o mundo. E eu ali, no meio disso tudo, aprendendo a escutar mais do que falar. Hoje eu entendo melhor algo simples. Ser ateu não significa viver distante das pessoas que acreditam. E ser crente não significa rejeitar quem não acredita. O que realmente importa é como você trata o outro. E no meu caso, eu tenho um melhor amigo muçulmano que me ensinou isso sem nunca tentar mudar quem eu sou. E talvez, essa seja a maior prova de respeito que existe: conviver bem, mesmo sendo diferentes.